Hoje, a gente vai mergulhar na história de Mary Ann Cotton, um nome do século XIX que, até hoje, causa um certo arrepio. Prepare-se para conhecer a história de uma das assassinas em série mais letais que o mundo já viu. 21. Guarda bem esse número. Essa estimativa de pessoas que Mary Ann Cotton matou. Só esse número já dá uma ideia da dimensão dos crimes dela e do lugar sombrio que ela ocupa na história. E aí fica a pergunta que não quer calar, né? Como que uma mulher, uma enfermeira, uma mãe, que a gente imagina que cuida dos outros, se transforma num monstro desses? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, tudo começa lá na Inglaterra, no condado de Durham, em 1832. Foi lá que nasceu Mary Ann Robson. Com 16 anos, ela virou enfermeira, uma profissão de cuidado que, olha que ironia, ela mais tarde usaria para fins bem sinistros. Depois de um tempo, ela voltou para casa e se casou. E é justamente com o primeiro casamento dela, em 1852, com um cara chamado William Mowbray, que um padrão muito esquisito começa a aparecer. A vida deles, que parecia normal, virou o palco das primeiras tragédias. Pensa só, ao longo de 10 anos, a família Mowbray parece ser perseguida por uma maré de azar. Dos 8 ou 9 filhos do casal, a maioria morre de uma tal de febre gástrica. Aí vem um detalhe fundamental. O marido, William, faz um seguro de vida para ele e para os filhos que ainda estavam vivos. Pouco tempo depois, o que acontece? Ele e mais 2 filhos morrem, da mesma doença. E quem fica com o dinheiro do seguro? A Mary Ann. Coincidência trágica ou um plano muito bem calculado? E aqui está o pulo do gato. Febre gástrica era um termo super comum na época para qualquer problema de estômago. O mais importante é que os sintomas, vômito, diarreia, dor de barriga, eram iguaizinhos aos de envenenamento por arsênico. Era a desculpa perfeita. Com o dinheiro do seguro do primeiro marido no bolso, o ritmo das mortes em volta da Mary Ann acelera de um jeito assustador. Ela ia de casa em casa, de família em família e por onde passava deixava um rastro de luto que, uma hora ou outra, ia chamar a atenção. O padrão aqui é claro e é de arrepiar. Ela casa com George Ward. Ele morre. Ela vai trabalhar na casa de James Robinson. A mãe dela, a filha dela e 3 filhos dele morrem. Ela se casa com Frederick Cotton. A família dele é praticamente dizimada. Até o amante Joseph Nattrass não escapa. Para onde a Mary Ann ia, a morte ia agindo. E por trás de cada uma dessas mortes, o motivo era sempre o mesmo, frio e calculista: dinheiro. Cada vida que se ia significava um ganho financeiro para Mary Ann, fosse um seguro de vida ou uma pequena herança. Para ela, a vida humana tinha um preço, e ela estava mais do que disposta a receber. Só que, por mais espertos que sejam, uma hora os criminosos escorregam. A arrogância faz a pessoa se descuidar. E a queda de Mary Ann começou com seu último marido, Frederick Cotton, e um comentário que ela fez sem pensar sobre o enteado dela. Foram exatamente essas as palavras dela. Um funcionário do governo perguntou sobre o pequeno Charles Edward Cotton, de 7 anos, que aparentemente estava atrapalhando a vida dela. A resposta que ela deu foi essa frase sinistra: "Não serei incomodada por muito tempo." Uma previsão que ela mesma faria se tornar realidade. E não deu outra. Pouco tempo depois, o menino ficou doente e morreu. Só que, dessa vez, as palavras dela não foram esquecidas. Aquele comentário descuidado foi a sementinha da desconfiança que, finalmente, a levaria para a justiça. Aquele funcionário agiu rápido e a investigação começou. Primeiro, encontraram arsênico no corpo do Charles. Isso deu sinal verde para exumar os corpos de outras vítimas. E o resultado foi inegável. Um corpo depois do outro revelou a mesma causa da morte. O rastro de veneno finalmente tinha alcançado a envenenadora. No julgamento, a defesa veio com um argumento que, para a época, era até que bem engenhoso. Eles disseram que o arsênico vinha do papel de parede do quarto do menino, que tinha uma tinta verde popular na época. Ou seja, foi um acidente doméstico. Só que a acusação tinha uma carta na manga, o padrão. Uma morte por papel de parede? Talvez, mas uma dúzia de mortes por febre gástrica, sempre perto da Mary Ann, isso não era acidente. O júri não caiu nessa história. Diante da montanha de provas, o veredito foi rápido e direto. Culpada. A sentença foi a pena de morte. E com isso a gente chega ao último capítulo da vida dela e ao começo do seu legado sombrio como uma das piores criminosas da história britânica. E o fim da Mary Ann foi tão horrível quanto os crimes que ela cometeu. A execução deu tudo errado. O carrasco errou o cálculo da corda, o pescoço dela não quebrou e ela morreu agonizando, estrangulada lentamente por 3 minutos. Um fim brutal para uma vida marcada pela brutalidade. Mas talvez o legado mais triste de Mary Ann Cotton esteja na própria família.
Dos seus mais ou menos 13 filhos, acredita-se que apenas 2 sobreviveram a ela. 11 crianças morreram sob os cuidados da própria mãe. Isso só mostra o nível de crueldade dela. Por mais de 100 anos, Mary Ann Cotton teve o título de maior assassina em série da Grã-Bretanha. Só no final do século XX que outro monstro, o médico Harold Shipman, quebrou esse recorde terrível. Mesmo assim, o nome dela continua sendo sinônimo de traição e veneno. E o mais impressionante é que, mesmo com todas as provas, Mary Ann Cotton foi para o túmulo dizendo que era inocente. Ela nunca confessou um único assassinato. Por isso, o número exato de vítimas dela vai ser para sempre um mistério. E isso nos deixa com uma última pergunta, que dá até um calafrio. Quantas outras pessoas não foram investigadas? Quantas mortes em outras cidades foram simplesmente registradas como febre gástrica, mas na verdade foram obra dela? É um mistério que provavelmente a gente nunca vai conseguir resolver.